Olá, meu nome é Luiz Felipe e mais uma vez eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje falaremos sobre algo que muitas vezes nos esquecemos. Falaremos sobre um Deus que se compadece de nós. E para isso usaremos o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Lá a Bíblia nos diz: "Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado." Dentre as várias atribuições de um sumo sacerdote, é válido destacar a sua função de, uma vez ao ano, levar diante de Deus sacrifícios em favor do pecado de todo o povo. No entanto, o sacrifício levado pelo sumo sacerdote diante de Deus não tinha um valor perpétuo, eterno. Isso porque ele era incapaz de, por meio dos seus sacrifícios levados, cobrir todo o pecado, todo dano gerado pelo pecado. Por isso, anualmente, esse sacrifício era repetido. Tudo isso apontava para aquilo que haveria de vir através de Jesus Cristo. Ele, ao se entregar na cruz, se torna o sacrifício aceitável, plenamente satisfatório diante de Deus, não havendo a necessidade de outros sacrifícios. Quando cremos em Jesus, não há mais a necessidade de outros sacrifícios para assim sermos aceitos diante do Pai. Mas o texto que lemos no início fala algo mais acerca de Jesus. O texto fala que Cristo é um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Veja bem, Cristo não é apenas o sumo sacerdote perfeito, aquele que, por meio do seu sacrifício, a entrega de si mesmo, foi capaz de satisfazer as exigências de Deus Pai, para que assim ele nos aceitasse. Cristo fez isso, mas o texto mostra que ele representa algo mais. Ele é um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós. Isso porque ele encarnou, ele se fez homem. E ao se fazer como homem, ele demonstra que entende o que nós, enquanto seres humanos, vivemos, as dores e enfermidades, as angústias que passamos. A encarnação de Cristo permitiu que nós conhecêssemos o Deus até então invisível. A encarnação de Cristo é uma prova de amor, de um Deus que não está meramente distante, apontando o caminho, mas ele se faz presente conosco, caminhando ao nosso lado, abrindo a passagem para que assim sigamos os trilhos que ele percorreu. Essa humanidade de Jesus é expressa em vários textos da Bíblia. Podemos citar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 4, quando ali vemos que Jesus se cansou. Ele teve sede e também teve fome. No próprio Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, nós vemos que Cristo chorou. Há outros textos que nos ajudam a compreender essa ideia. Mas esses, somados ao texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nos ajudam a ver o tamanho amor do nosso bom Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que podemos nos dirigir até Deus em oração, expondo as nossas angústias, as nossas dores. Somos tentados a acreditar que Deus não entende o que estamos vivendo, que a nossa angústia é tão grande que nem mesmo o Criador do universo seria capaz de nos ajudar. Mas não podemos cair nesse engano. O fato de Cristo ser um sumo sacerdote que consegue se compadecer das nossas dores é algo que deve ficar em nossas mentes, para que sempre nos dirijamos a Ele, porque Ele é aquele que cuida de nós, nos criou, nos sustenta e há de nos buscar, há de nos salvar plenamente da influência e do contato com o pecado, com todas as dores, enfermidades e desafios desse mundo. O texto de Hebreus nos diz mais. O texto diz que Cristo foi tentado em toda sorte de tentações. Eu e você passamos por diferentes tentações, as mais diversas, as mais inusitadas. E talvez pensemos que Cristo não entende, porque
porque ele não sofreu o que nós sofremos. Ele não é tentado nas áreas que nós somos tentados. No entanto, as Escrituras são claras. Cristo foi tentado assim como nós, em toda sorte de tentação. Porém, ele não pecou. Cristo, então, nos dá um modelo a ser seguido. Sim, ele foi tentado enquanto aqui esteve, assim como nós temos sido tentados, mas resistiu a essa opressão. Resistiu a esse laço do pecado. Cristo, então, nos dá o direcionamento. Se temos sido tentados e continuaremos até que ele nos resgate dessa condição aqui nessa terra, neste mundo, nós precisamos olhar constantemente para o exemplo dele e nos lembrar que ele também sofreu pelas dificuldades que também estamos sofrendo. Ele foi tentado nas áreas que hoje somos tentados, mas pelo poder do nosso Deus, ele venceu. Ao longo da caminhada, sempre seremos tentados a nos esquecermos que temos um Deus tão presente. Um Deus tão presente que se compadece de nós. Ele entende. Se ele entende, nós podemos ir até ele. Seja qual for o desafio, seja qual for a angústia por você vivida, em qualquer fase da sua jornada, da sua vida, não se esqueça de ir até o Senhor. Não se esqueça de ir até o nosso Deus, clamar pela misericórdia dele e pedir que, assim como ele, que conseguiu vencer e passar por esses desafios, que pela força do Espírito Santo também sejamos capazes de vencer e prosseguir. O nosso Deus se faz presente, ele está ao seu lado. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Bom, essa era a mensagem da devocional de hoje. Que Deus possa falar ao seu coração e continuar nos lembrando de que ele se faz presente ao nosso lado. Presente, inclusive, se compadecendo de tudo aquilo que nós sentimos e vivemos. Ele se compadece para nos mostrar que não estamos sozinhos e para nos instruir no caminho pelo qual devemos seguir, para onde devemos caminhar rumo ao propósito dele. Fique em paz e que o nosso Deus te abençoe.